Pessoal, bem-vindos aqui à nossa aula bônus do nosso curso de enfrentamento de crises, tá? Eu espero que vocês tenham gostado realmente. Eu quis juntar o máximo de informações úteis para você ser alguém apto a enfrentar momentos críticos e de dificuldade. Eu quero que você pegue todas essas informações, absorva para a sua vida, para você, quando acontecer um momento crítico ou se já está acontecendo, você ser alguém onde as pessoas podem olhar e contar com você, para você ajudar as pessoas, para você fazer uma diferença. Por que eu falo isso? Eu vou contar um pouco de mim, né? Eu fiz minha apresentação profissional na primeira, mas agora eu vou contar, né, algo mais pessoal, mais biográfico. A minha personalidade é um pouco crisenta, isso mesmo. Quando eu era adolescente, eu era aqueles que dava showzinho, entendeu? Soco na parede, né? Jogava a cadeira, quebrava coisa. Ou seja, como você pode contar com um indivíduo desse imaturo passional? Você não pode. Uma coisa é eu ser assim na adolescência, parte da juventude, mas à medida que eu fui crescendo, eu fui fazendo mal para as pessoas à minha volta. Né? Eu via as namoradas sofriam, as mães, né? Minha mãe sofria, meu pai sofria. Então, ou seja, eu tive que mudar minha personalidade. E parte disso foi, né, graças a essas ferramentas que eu trago para vocês, né? E que é o quê? É a busca constante de amadurecimento, para você ser alguém onde no momento de dificuldade falar, eu posso, né, contar com esse indivíduo, tá? Assim, eu lembro do dia que meu pai faleceu. Tá? Meu pai faleceu, ele era o primeiro a acordar, né? Ele acordava e depois me acordava para ir para o trabalho. Nesse dia ele não acordou e o despertador dele ficou lá tocando. Então eu levantei e eu fui até lá. E ele não acordava. Eu basta, pai, está aí? Não. Ele não acordou. Então bateu aquele momento de desespero. Eu estava de frasco com a morte. Meu pai estava morto na cama. Então o que eu podia fazer naquele momento? Claro, eu desesperei, eu chorei, eu não sabia o que fazer. Até que eu vi minha mãe sofrendo, eu vi a família sofrendo. O que eu podia fazer nesse momento de crise? O que estava em minhas mãos? Eu fui resolver todas as coisas burocráticas. Era isso mesmo, telefone, morrer é dificultoso, você está ali, está sofrendo a dor e você tem que fazer certidão de óbito, ir no cartório, reconhecer, né, ir na funerária, escolher o cemitério, né, você tem que ligar para um seguro, você tem que ligar, então, ou seja, todos, né, para depois fazer o inventário também. Então, o falecimento de alguém querido demanda uma burocracia e eu tive para mim o seguinte, eu vou fazer tudo para as pessoas que eu gosto, para as pessoas que eu amo sofrerem em paz. Então, desde essa época, eu tenho isso comigo e é isso que eu quero carregar e passar para vocês. Quando a coisa tiver difícil, a situação degringolar, você pode fazer essa diferença, tá? E agora, pulando, saindo da minha biografia, vamos para o caso Ford. Caso que eu tive a oportunidade de estudar lá no INSPER, em São Paulo, quando eu fiz o curso de reestruturação de empresas, tá? Por que esse caso Ford é muito interessante? Porque ele teve uma variável, uma liderança, uma pessoa que soube fazer toda essa diferença, tá? E eu espero que você seja agora na sua vida, tá? Vamos relembrar aqui na nossa primeira aulinha lá. O que Ford estava enfrentando lá nos anos 2000? Uma crise forte com prejuízos na casa dos bilhões. Né? Nós estamos falando de bilhões de dólares em prejuízo. A moral dos empregadores estava baixíssima. Né? Ninguém fica feliz em um lugar que está fracassando. Tinham problemas de qualidade. O consumidor não confiava mais na marca Ford. Eles estavam perdendo vendas. E teve um recall de uma SUV que eu não lembro o nome agora, mas esse recall gerou multa pesada para a Ford. Então, ou seja, prejuízo de bilhões, empregados não trabalhando direito, problemas de qualidade, multas. Então a crise estava instaurada na empresa. E uma empresa de 100 anos, uma empresa que revolucionou a indústria. Ou seja, alguém grande demais para falhar, para quebrar, e estava quebrando, estava falhando. Eles tiveram uma primeira tentativa de mudar esse cenário, com desinvestimento, com redução de custos, redução de custos e novos produtos.
Ou seja, essa tentativa fracassou de novo, amargando prejuízo, a moral baixa, problema de qualidade, isso tudo se repetindo, né? Então, ou seja, eles chamaram uma pessoa, chamaram Alan Roger Muley. Esse cara aqui que fez toda a diferença, e adivinhe, ele não é do meio automobilístico, era um cara que entendia nada de carro. Eles chamaram alguém para resolver uma crise que não era especialista na indústria deles. Olha essa sacada. O Alan Muley Roger, eu vou chamar de Muley aqui, ele era veterano em aviões, ele era CEO da Boeing. Ele não era do mundo automobilístico. Olha só que curioso. Porque quando você está em crise, olha só como uma pessoa inteligente faz a diferença. Quando você está em crise, você acha que vou chamar um especialista. Esse cara aqui não era. Tá? Tudo bem, produção? Tudo bem. Podemos continuar? Pode. Fechou. Então vamos continuar aqui. Vem comigo. Vem com o Muley agora aqui, ó. Ele não é do meio automobilístico. Então, ou seja, a Ford teve uma inteligência aqui que eu vou chamar quem? Não alguém da minha indústria, alguém de fora da minha indústria. Eu vou chamar um especialista para resolver a crise? Não, vou chamar outro cara, né? E o que ele fez? Primeira coisa que Muley fez, um diagnóstico. Vocês lembram lá do nosso módulo 4? A primeira fase da reestruturação é um diagnóstico. Então, o que ele fez? Qual foi o diagnóstico que ele fez na Ford? Uma organização extremamente complexa. Então, era pessoas demais, burocracia demais, a coisa não fluía. Configurações diferentes dos veículos. O que ele viu? O Muley era tão sofisticado que ele dirigia sempre um carro da Ford diferente. Ele apagava todas as luzes da casa dele, lá tudo, entrava no carro e tentava achar, sem ver, onde estão o interruptor, onde está o freio de mão, onde está o negócio da chave. E ele notou que cada carro da Ford era um diferente. Então, ou seja, não existia uma experiência Ford. Era cada um de um jeito. Depois, cada filial funcionava de um jeito. Ford é uma indústria gigantesca no mundo inteiro e cada uma funcionava do jeito que bem entendia. Então, ou seja, você perde o controle em uma organização complexa. Isso tudo parte do diagnóstico dele, tá? E o pior, ao meu ver, uma cultura corporativa que não permitia as más notícias. Presta bem atenção nisso aqui. O que problema a gente viu no módulo 4 das empresas brasileiras? Eles não se conhecem. Você não conhece a realidade do seu business, a realidade da sua empresa. Você não conhece. O que aconteceu com a Ford? As más notícias iam para embaixo do tapete. Então, o que está acontecendo aqui? Você não sabe o que está acontecendo realmente. Você está num cenário de adivinhação, você está fingindo, você está mentindo, você está agindo sem inteligência, que a gente viu no módulo 3, tá? Então, beleza, Muley viu isso daqui. Quais foram as ações dele? Foco na qualidade, 100%. O cara falou, ó, recall, o consumidor agora é o nosso foco, 100% na qualidade. O que ele fez para isso? Vamos simplificar. Por que a Ford ficou tão famosa? Né? Henry Ford revolucionou a indústria. Porque ele era simples e eficaz. E a Ford perdeu isso no decorrer da sua história. Né? Cada veículo era organização complexa. A gente viu na primeira aula que Ford tinha adquirido várias marcas, né? Mazda, Aston Martin, Land Rover. Então, o que Muley fez? Nós vamos simplificar tudo. Um Ford, um carro, uma experiência. Então ele pegou toda essa complexidade e falou, agora é simples, a partir de agora. O cara tem que entrar no carro e eu estou num Ford. Eu sei que a luz está aqui. Se eu entrar de olho vendado aqui, eu sei onde está. Tá? Essa foi a ideia dele. E óbvio, aqui agora mais umas estratégias do mundo dos negócios mesmo. Ele conseguiu empréstimos, né? E negociação com o sindicato. Então você vê que ele não é bobo, ele sabe que
Dinheiro, isso tudo custa dinheiro. Toda essa brincadeira aqui que a gente está vendo custa dinheiro, tem pessoas trabalhando, tem vários interesses. Então ele buscou empréstimos, você vê aqui ele já com uma habilidade negocial muito boa, conseguiu empréstimos e negociou com sindicatos redução de salário, redução de benefícios. Então você vê que é um cara muito sofisticado, muito bom de relacionamentos, tá? E outra coisa que ele fez, ele vendeu essas marcas que eu estou falando, Mazda, Aston Martin, Land Rover, ele foi vendendo, pô, tava uma estrutura muito cheia. Vamos simplificar isso, vamos lá, vamos aí, pá. Lógico, você tá vendo, tudo isso aqui delonga no tempo, isso aqui não é uma ação única, né? A crise não vai demandar uma resposta mágica. Você viu que ele foi agindo paulatinamente, sempre pensando lá no objetivo dele, eu preciso tirar a empresa daqui. E a grande sacada do cara ser do mundo dos aviões e não dos carros. As perguntas bobas. Você fica achando que pergunta boba não é importante? O Muley teve um caso que acho que ele perguntou que metal usa no carro. Que metal? É uma pergunta boba lá, no caso, né? E essa pergunta foi determinante para a redução de custos. Porque os engenheiros, na hora de responder, lá falou X. Aí ele, por que não usa Y? Entendeu? Então, as perguntas inocentes são muito importantes nessas horas, principalmente nas horas de crise, porque a gente acha que chega um especialista que sabe tudo, ele acha que tem todas as respostas. A pergunta inocente, ela o quê? Ela quer explorar. Vamos voltar lá no nosso primeiro módulo. De onde a crise vem? Pode vir do território desconhecido. O território é desconhecido, então você tem que fazer o quê? Explorar. A pergunta boba abre essa porta. Então o Muley foi indispensável. Ele não é do meio do carro, presta atenção. Olha toda a mudança que o cara está fazendo. Ele não é da indústria Ford, da indústria de carro. E como o caso terminou? Vamos lá. Lá para 2010, salvo engano, foi quando terminou, né? O Muley começou em 2006. 2006 eu posso errar um pouco as datas e foi até 2014, alguma coisa assim. Então, os resultados apareceram lá em 2010, mais ou menos. Mais ou menos isso aqui, tá? Ford entrou pela primeira vez no top 10 de qualidade de várias revistas. Ford superou Toyota e Honda na qualidade. Entrou no ranking. Os consumidores estavam amando o Ford. O market share do Ford subiu quase 20% de 2008 a 2010. Era 1,9%, foi para 17%. Então, olha o aumento com as ações do Muley, que não era um especialista e veio de uma área diversa da indústria. E Muley ganhou, no ano de 2010, Man of the Year da revista de automóveis, lá, uma revista famosa nos Estados Unidos. Eu botei o nome aí no nosso curso. Então, ele ganhou o Homem do Ano por promover todas essas mudanças. Então, aqui, o que nós vemos? Uma crise e alguém, uma liderança, um indivíduo fazendo uma diferença numa indústria, numa empresa gigantesca como a Ford. Então, não fiquem tímidos, vocês podem chegar lá e ser um Muley da vida e fazer a diferença para uma organização, tá? O poder do indivíduo, ele é insubstituível, tá bom? Não esqueçam disso e contem com a gente, contem com a Tolkien para enfrentar qualquer crise, entendeu? Se precisar, chama a gente, tamo junto. Muito obrigado. Um abraço, pessoal.